entre Deus e aqueles que Ele quer salvar. Essa é a pressa do coração de Deus. Deus não queria que ele esperasse mais um dia. Deus disse a Jonas: venha depressa, vá depressa a Nínive. Isso aqui, o livro só começou, mas já dá para corar as bochechas de vergonha. Porque a pergunta é o seguinte: com relação aos nossos inimigos, porque a gente tem inimigo, não tem? A gente tem. Vem com essa não. Com relação aos nossos inimigos, qual é o nosso movimento? É um movimento de aproximação, de ir até eles, ou é um movimento de distanciamento? Como é que a gente se comporta diante dos nossos inimigos? Deus se comporta assim. Ele não pode ver um inimigo que ele vai lá fazer as pazes. Não foi assim que aconteceu com você? Você não era inimigo de Deus? Cristo não veio depressa. Você não tinha nem nascido, ele já tinha chegado. E já tinha feito por seu sangue a paz. Aí, ó, o próximo versículo. Mas Jonas fugiu. Esse mais Jonas fugiu estabelece aqui também uma identidade, uma característica muito interessante do livro. O livro inteiro vai ser o seguinte: Deus isso, mas Jonas aquilo. Jonas isso, porém Deus aquilo outro. Então Deus está o tempo inteiro, assim, sendo colocado em contraste com Jonas. São os dois personagens que estão ali batendo testa em testa. E, obviamente, não precisa dizer, né? Deus vai ganhar. Porque esse livro existe para contar esta história de que Deus ganha. Deus ganha. Não adianta ele fazer birra. Deus vai ganhar. Entendeu? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ô gente, como é que a gente sabe que a gente está numa trilha de fuga? Quando pesa no bolso. Porque Jonas foi lá e pagou essa passagem. Fugir de Deus, gente, é custoso. E eu não estou nem falando de dinheiro. Às vezes eu tenho a impressão de que a nossa igreja está um tanque vazio, esgotada, cansada. Os nossos jovens estão esgotados. Os nossos homens, mulheres estão esgotados. Porque a gente está pagando um preço alto demais para fazer um monte de atividades. E não são outra coisa, senão uma rota de fuga da única vontade de Deus, que é um movimento de reconciliação com o pecador. A gente gasta tanto fazendo 300 mil atividades, a gente não consegue ser uma igreja de movimento por causa das tantas atividades. É uma igreja sem movimento. Vocês estão entendendo, gente? Então, às vezes pesa no bolso, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes pesa no bolso. Vocês estão entendendo? E às vezes também é financeiramente também. Às vezes a igreja esgota mesmo financeiramente, porque até onde o LED é caro, máquina de fumaça é caro. Agora você imagina, reconciliar o pecador com Deus é tão barato. Aleluia. A gente não tem nem tempo nem dinheiro para isso. A gente está pagando a nossa rota de fuga. Então, às vezes, é assim que a gente conhece que a gente está numa rota de fuga, quando pesa no bolso. Porque quando a gente está numa rota que não é de fuga, mas é uma rota que está em harmonia com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Deus paga a conta. Nem que um peixe te engula e te leve lá. Agora, quando não é Deus, aí eu tenho que pagar essa conta. Amém, gente? Amém. E aí, olha só. O Senhor, porém, está vendo aí? Deus quer reconciliação. Jonas, porém, fugiu. O Senhor, contudo, é sempre isso, a postura do livro. Acho maravilhosa a postura desse livro. Esse livro é maravilhoso, gente. Sério mesmo. Como é que pode deixar isso aqui lá no infantil, hein? Na EBD, e nunca trazer para o púlpito? Mas vamos embora. Então, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. O Senhor fez soprar um vento sobre o mar. Porque esse livro é sobre a soberania de Deus. É Ele que faz soprar vento aqui. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta. Vejam como é que o livro é um livro de exageros. Tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. É um livro cheio de, assim, exageros mesmo, né?
Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Gente, isso aqui não faz o menor sentido. A tempestade é tão forte, mas tão forte, que o barco está quase quebrando no meio, o povo está desesperado lá em cima, gritando cada um ao seu Deus. Imagina a gritaria, imagina a mistureba que era aquilo ali, imagina a Babel que se tornou aquele barco. E aí eles assim, sem resposta positiva de nenhuma das divindades pelas quais clamavam, eles começaram a praticar coisas ridículas, como jogar cargas ao mar. Não faz o menor sentido jogar cargas no mar no meio de uma tempestade, não ajuda em nada. Talvez se o barco tivesse furado, jogar carga no mar ajudasse ele a afundar mais lentamente. Mas a tempestade não acalma com carga sendo jogada no mar. O povo estava fazendo o que podia e o que não podia, já tinham tentado de tudo. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, porque esse livro é um livro de exageros. Tudo aqui é muito, tudo aqui é extremo. Ele vive nas bordas desse livro. Por isso que lembra muito com a literatura de cordel. Se a gente pudesse ler na língua original, a gente se divertiria com esses exageros. Ele não era uma sonequinha, ele dormia profundamente, no meio não de uma chuva, mas de uma imensa e furiosa tempestade que quase arrebentava o barco no meio. Dormia profundamente, Jonas, no porão do barco. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Gente, eu tenho muito medo que as nossas igrejas não sejam outra coisa senão um porão confortável, escurinho, agradável, onde a gente desce todo domingo para tomar uma dose de sonífero, que é o worship, que a gente bota bem na veia assim, ó, e continuamos ali, ó, dormindo, enquanto na proa o mundo está quase se arrebentando no meio, cada um gritando ao seu Deus do jeito que pode. Eles fazem coisas ridículas e absurdas que em nada podem ajudar. Eu tenho muito medo que as nossas igrejas sejam isso, um ambiente confortável para a gente dormir e viver uma vida de isolamento, alienação e sonolência. Espero que não, né, gente? Amém? Mas o risco é real. E aí, nada mais triste do que o capitão do navio, um ímpio, chegar em Jonas e falar: camarada, meu parceiro, levante, vá clamar ao seu Deus. Quem sabe ele tem misericórdia de nós. Então, quando o ímpio tem que lembrar o cristão daquilo que há de mais elementar na sua estrutura de fé, que é a disciplina da oração e o exercício da compaixão. Quem sabe ele tem compaixão de nós. Quando o ímpio tem que pedir, balançar e dizer assim: a gente está morrendo aqui em cima, ore por nós. Quem sabe a gente receba compaixão. A gente precisa de compaixão. Quando o mundo balança a igreja para pedir por oração e compaixão, é porque realmente, meu amigo, está na hora de a gente acordar no pé. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma mandinga. O pessoal se juntou no navio para fazer mandinga, alguma espécie de coreografia religiosa primitiva, de experiências religiosas primitivas. Fizeram ali a mandinga deles. Será que eles jogaram no chão? Ou que tipo de coreografia eles fizeram ali? Mas a mandinga deu certo. Deus falou. Ou você acha que Deus só fala com a sua mandinga? O padzinho, a guitarrinha, a luz baixa, o corpo balangando. Você acha que Deus precisa só da sua mandinga para falar? Deus fala bem antes do pad ser criado. E quando o povo de Deus está surdo e dormindo, e vivendo uma espiritualidade de isolamento, sem se importar com o mundo que se estoura lá em cima, Deus vai falar.
por meios extremamente curiosos, mas Ele vai falar. Deus vai falar, para a vergonha do seu povo. Deus vai falar. Quando uma igreja como a nossa, americana, eu me refiro a toda a América, como uma igreja como a nossa, se dedica exclusivamente a compor e a falar os oráculos de Deus em canções, né? Compor exclusivamente sobre a vida no templo e a vida individual de cada um, eu e Deus, Deus e eu, Deus e eu, Deus, eu. Quando a gente só vive nessa tecla, falando exclusivamente sobre essa espiritualidade individualizada, singularizada, isolada, alienada, quando a gente só compõe sobre esse tema, meus irmãos, e quando a gente faz isso, ignorando o exemplo do livro dos Salmos, que é um livro que simplesmente cobre todas as camadas da existência e fala sobre natureza, fala sobre morte, sobre vida, sobre romance, fala sobre dor, fala sobre espiritualidade, fala sobre templo, fala sobre tudo. Quando a gente ignora o livro dos Salmos e fica nessa espiritualidade de Jonas, de isolamento, de individualidade, Deus vai falar através da boca de outra gente. Aí é o Caetano que vai falar, aí é o Milton Nascimento que vai falar. Só Jesus. Não, é bom demais. O problema é quando a Anitta falar. Enquanto for o Milton, o Djavan, vocês agradecem. A gente está fingindo que o mundo não existe, que as dores do mundo não existem. A gente está fingindo que a vida, a gente simplificou a vida e tornou a vida da gente resumida à espiritualidade individual do templo. E lá fora o mundo que se estoura porque jaz do maligno. E aí sabe o que acontece? Bota a cabecinha lá fora que você vai ver o que acontece. Deus está ali. E quando Deus fala, aponta o culpado. E é você. É forte. Por isso, perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Metralharam Jonas de pergunta, porque a sorte caiu sobre ele. Aí olha só, a resposta de Jonas é maravilhosa. Parece uma frase simples, mas não se engane. Essa frase aqui é uma frase complexa, teológica, concatenada, sólida, que revela um alto nível de consciência sobre o divino, um alto nível de consciência sobre si mesmo, uma alta capacidade de localização do seu propósito e uma alta consciência do seu destino eterno. Então isso aqui é uma frase digna de um fariseu. Ela é tão bonita e tão correta que só um fariseu falaria. Eu sou hebreu. Cada frase aqui tem uma importância gigante e aponta para um homem que sabe demais sobre si e sobre Deus. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Isso aqui é um manifesto. Esse homem não precisa aprender mais nada. Ele sabe de tudo e ainda assim erra. A teologia é perfeita. A teologia perfeita não salva o mundo. Que doideira, né, gente? E salva o mundo é o amor. Mas a gente chega já lá. Eu sou hebreu de hebreus, adorador do Senhor Deus que fez os céus, o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque Jonas havia dito que estava fugindo desse Senhor. Eles falaram assim: peraí. Você é adorador do Deus que fez o mar? Aí ele: sim. E você está fugindo dele? Aham. No mar. Aí Jonas colocando assim, realmente fica um pouco ridículo. Mas sim, é isso mesmo. Agora, quais as chances de Jonas? Ele também fez a terra.
o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha a resposta de Jonas, gente, que resposta corajosa. Jonas é um bocado de coisa, mas covarde ele não é não. Esse homem é corajoso. E acaba aqui a lista de coisas para admirar em Jonas. Acaba que só tem um item mesmo. Ele respondeu: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aqui nessa altura do campeonato, vocês já entenderam, né? Que a gente é Jonas. Tá claro isso aqui, não vão estar. Tá bom? Amém? Vamos concordar, nós aqui é Jonas. O texto está aqui para demonstrar quantas vezes nós, assim como Jonas, enfrentamos Deus em sua vontade de salvar o mundo, o pecador e o inimigo.